Leia hoje à tarde, leia amanhã. E aí amanhã você vem conosco abrir a palavra de Deus e entender os 7 selos e os 144 mil, que é o tema de amanhã à noite. Vamos orar. Pai, nós oramos e intercedemos especialmente pelos países que têm sido assolados por esta enfermidade, por esta epidemia do ebola. Tenha misericórdia dos teus filhos, tenha misericórdia deste mundo, do nosso país. E nós entregamos em tuas mãos o cuidado dos teus filhos. E ao abrirmos a tua palavra, derrama o teu Espírito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O pastor pediu para a congregação ler Marcos capítulo 17. E ele diz, olha, leiam, e na próxima semana eu vou pregar sobre o pecado da mentira. E na semana seguinte ele veio diante da sua congregação e ele perguntou, quantos leram Marcos 17? Uma boa parte levantou a mão. E ele disse, olha, realmente eu preciso pregar aqui sobre a mentira, porque Marcos só tem 16 capítulos. Eu não preciso pregar sobre a mentira para vocês. Mas hoje eu vou pregar sobre a cura divina. A cura divina. Obrigado, professora Keila, porque você já me ajudou muito para pregar. Abra sua Bíblia. Respira fundo. Faça da sua respiração agora como o sopro do Espírito. Respira fundo, não deixe, pode fechar a porta, Fernando. Não deixe que nada, absolutamente nada desvie a sua atenção da palavra. Você precisa se alimentar agora da palavra de Deus. E eu me preparei para alimentar você. E o Espírito Santo está aqui para trazer toda a influência, o poder de concentração vem do Espírito de Deus. Para que você agora se alimente da palavra. Eu vou ler com você, eu estou abrindo a minha também. Segundo livro de Reis. Segundo Reis, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas alguns versos. Depois você pode ler todo o capítulo. Segundo Reis, capítulo 5, eu vou ler o verso 1 e 2. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vitórias, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, mas havia um porém leproso. Verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja o verso 9 e 10. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Verso 11, porém Naamã muito se indignou, e ele foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, ele pôr-se-á em pé, ele invocará o nome do seu Deus, ele passará a sua mão sobre o lugar da minha enfermidade, e vai me restaurar. Porventura, Abana e Farpar, são rios de Damasco, são muito melhores do que todas essas águas de Israel. Veja o verso 17. E disse Naamã, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E o verso 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus,
disse: eis que meu senhor, ele poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi alcançar Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, ele desceu do cavalo a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha, lá de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E o verso 25. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse: o teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte, não foi lugar nenhum. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata, e tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, Geazi, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Há 4 personagens aqui nessa história. Naamã. Quem era Naamã? Naamã era general do rei Ben-Hadad II, o rei da Síria, que se tornava uma grande potência. Mas debaixo do seu lindo uniforme de general, ele escondia uma enfermidade cruel chamada lepra. Quantas vezes nós escondemos debaixo desse lindo vestido que você está aqui hoje, desse lindo terno e gravata, e é bonito esse meu terno, não é verdade? Mas quantas vezes nós podemos esconder atrás dos nossos exteriores, dos nossas vestimentas, algo que só você sabe o que está lá, e Deus também. O texto diz que Naamã era um homem que estava no auge da sua carreira militar. Ele era o segundo depois de Ben-Hadad no reino da Síria. Mas havia na vida dele um porém. E a minha pergunta para você hoje: qual é o seu porém? Porque às vezes você diz: olha, aquela pessoa tal, fala dela, mas tem um porém aí. Havia um porém na vida de Naamã. Qual é o seu porém? Ele tinha lepra. Levíticos capítulo 13, Velho Testamento todo fala muito sobre esta enfermidade. Era uma doença incurável, irreversível, trágica, maléfica. A lepra, ela se espalhava facilmente, era contagiosa, ela separava, ela isolava, ela trazia uma crise, não só física, mas na alma. A lepra era também tida como uma enfermidade existencial. E a lepra existencial, ela está presente hoje na vida da sociedade e da igreja. O que é a lepra existencial? É a busca do sentido da vida. Porque qual o significado da vida? Qual o propósito da vida para mim? E nós todos estamos sujeitos, numa etapa da nossa vida,
a gente passar pela lepra existencial. É a busca do sentido. Por que eu estou vivendo mesmo? Qual o propósito de Deus para mim? Eu estive trabalhando com Nádia, num período da nossa vida, num sanatório chamado Sanatório Santo Ângelo, fica em Mogi das Cruzes. O Brasil, no início do século passado, até meados do século passado, muitas pessoas morriam de lepra. Hoje nós chamamos hanseníase. Hoje a cura, há bons tratamentos, bons medicamentos para hanseníase. Mas tivemos uma experiência nesse Sanatório Santo Ângelo, onde eu entendi mais o significado da hanseníase, ou vulgarmente chamado lepra. A vida de um leproso no século passado no país, no Brasil, separava também eles da família. Conheci a Magda, do Rio de Janeiro, da alta sociedade. Ela contraiu essa enfermidade no início dos anos 60. E a família colocou-a lá nesse sanatório e nunca mais foi vê-la. Mas hoje a cura, há bons tratamentos para a hanseníase. É interessante que surge agora um outro personagem, uma menina. Uma menina. Nas incursões feitas por Naamã ao norte de Israel, cuja capital era Samaria, ele conquistou aquela região. Provavelmente os seus pais haviam sido mortos pelos exércitos de Naamã. Naamã teve compaixão daquela menina e pela misericórdia e propósito de Deus, ele toma aquela menina, leva para a Síria e ela fica a serviço da sua casa, da sua esposa. Ela era escrava, mas porque confiava no Deus de Israel, era livre. Ela era escrava, mas porque ela confiava no Deus de Israel, ela era livre. E a escravidão não é só um estado de subserviência e de trabalho forçado. A pior da escravidão é a escravidão do pecado. Mas aquela menina, ela decidiu confiar em Deus, portanto, ela era livre. A pior escravidão é a escravidão de uma vida sem sentido. É a escravidão de uma vida sem propósito. Mas ela encontrou significância, ela encontrou propósito para a sua vida. Mesmo diante daquela circunstância tão difícil, a perda dos pais, o abandono, os pais provavelmente tivessem morrido na guerra. Mas em vez de odiar Naamã, a sua esposa, ela decidiu confiar em Deus. Ela conseguiu colocar a sua fé em Deus. Ela conseguiu trocar o ódio pela misericórdia. Em vez de odiar o seu patrão, a sua patroa, ela decidiu transmitir esperança. E um dia, percebendo o sofrimento de Naamã, percebendo as manchas, as feridas do seu corpo, ela cria coragem, e a fé traz coragem. A confiança em Deus desperta coragem, determinação, postura. E ela então, mergulhada nesta fé em Deus, livrando-se daquele espírito de amargura, de ressentimento, de ódio, ela decide testemunhar da sua fé, mesmo em circunstâncias tão probantes. E ela então chama a esposa de Naamã e diz: olha, eu sei que há um profeta
um homem, eu sei quem pode curá-lo. Eu sei quem pode curar você. Eu sei quem pode curar o seu casamento. Eu sei quem pode curar você. Eu sei quem pode curar você. Há alguém que pode curar você. Há alguém que pode curar você. Eu sei de que há alguém que pode curar você. Ela havia ganho a confiança e a credibilidade. Queridos, duas coisas fundamentais: confiança e credibilidade. E isto não se impõe, isso se conquista através da vida, da disciplina, do trabalho, da dedicação. E ali, fazendo o melhor naquela casa, servindo com um espírito serviçal de contentamento, ela foi ganhando a confiança, a simpatia, a credibilidade. Você não acha que está faltando isso hoje no mundo? Nós estamos em véspera de segundo turno de eleição, e eu fico pensando, você não acha que nós precisamos, aqui entre nós, desenvolver mais essa confiança, essa credibilidade? Ela havia conquistado confiança, credibilidade. É por isso que quando ela falou, a mulher de Naamã deu atenção, chamou atenção, fala com Naamã. E Naamã, ele procura Ben-Hadad, e ele diz, olha, eu tenho uma menina, olha que situação, lá em casa, eu a trouxe naquela incursão, naquela batalha lá em Samaria, e ela serve lá em casa, e esta menina é de Israel, ela crê num outro Deus. A Síria estava imersa no paganismo, e ela me falou que lá em Israel há alguém que pode curar-me. Ben-Hadad queria bem, não queria perder Naamã, sabia que ele estava com seus dias contados. Mas como é que eu entro lá no território? Se eu entrar, eles vão querer, eu vou correr perigo ali, vão pensar que nós estamos movendo uma outra guerra. Faz uma carta. E fez uma carta de apresentação, encaminhada por Jorão, rei de Israel. E aí, Ben-Hadad diz, olha, faz o seguinte, leve presentes também, porque aquele povo lá, judeu, está interessado. E ele leva 600 quilos, 300 quilos de prata, 300 quilos de prata, ele leva 30 quilos de ouro e muitas vestes preciosas. E ele chega, depois de percorrer quase 200 quilômetros, da Síria, capital da Síria, Samaria, quase 200 quilômetros. Em cima dos camelos, imagine que viagem, doendo, ferido, a lepra, mas ele estava em busca de cura, e para ser curado, vale a pena todo o sacrifício. E quando ele chega diante de Jorão e apresenta a carta, Jorão lê a carta. Jorão, como era costume naqueles dias, ele tira a sua roupa, ele se descabela, diz, gente, o que esse homem veio me pedir? Jorão
era um cara fraco. Era um rei fraco. A sua fé era fraca. Era um rei que pôs a perder um povo pela fraqueza da sua fé. Ali estava uma grande oportunidade, mas ele viu o problema. E quando nós não temos fé, nós só enxergamos problemas, nós só enxergamos dificuldades, mas a fé dá-nos uma visão para enxergar além das circunstâncias difíceis. E depois daquela atitude dele, nada apropriada, Eliseu soube e disse: manda ele vir para mim. Manda ele vir. Traga ele. E ele chega com a sua comitiva lá na casa do profeta, mas o profeta não vai recebê-lo. E aquele homem já fica encucado. O profeta manda um servo. E além do mais, o servo fala para ele o seguinte: vai tomar banho. Vai tomar banho. Sabe qual foi a reação dele? Esse profeta é um doido. Isso é um louco, este homem. Eu venho de tão longe. E a indignação dele era justificável. O profeta nem o recebe, parece que o ignora, manda alguém e com essa ordem, vai tomar banho. E não é só uma vez não. Não é só uma vez não. Quantas vezes ele teria que mergulhar e tomar esse banho? E sabe aonde? No Jordão. E sabe o que era o Jordão naqueles dias? Pense num rio de águas não saudáveis. Não chega a ser o Tietê. Talvez nem tanto, Vinícius. Mas pense num rio ruim. Eram as piores águas de Israel. E sabe quanto ele tinha que caminhar? 50 quilômetros. Eu já rodei quase 200. Eu venho aqui. O profeta não me atende. E aí vem as dúvidas. Será que aquela menina estava certa? Eu falei para minha mulher. Veja direitinho se ela sabe o que está falando. Será que essa menina me colocou nessa situação vexatória? Será que essa menina me colocou nessa situação ridícula? É um ridículo que esse homem está falando. O apóstolo Paulo diz que aquilo que é loucura para os homens é salvação para Deus. Não, vou embora. Aí eu servo, senhor Naamã, o senhor é o nosso general, mas Naamã, com muito cuidado, faz o seguinte: se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Faz, vamos lá. 50 quilômetros até o Jordão. E eu imagino aquela cena. Os seus servos ali. Você sabe, algumas ordens de Deus para a sua vida parece que até humilhante. Algumas coisas que Deus pede para você, lá na escola, diante dos seus colegas, os seus professores na universidade, eles podem até
achar humilhante, sem propósito, uma esquisitice. Você sabe que às vezes Deus pede alguma coisa para nós que você inicialmente não entende bem. Mas uma coisa eu quero garantir para você hoje. Aquilo que Deus pede, mesmo que você não entenda, faça. E deixe os resultados nas mãos de Deus. A sua compreensão pode esperar, mas a obediência não. Faça hoje. E ele foi. Primeiro, segundo, terceiro, quarto mergulho, quinto, sexto. E o sétimo, vem a cura. Naquele dia, Naamã se converteu ao Deus verdadeiro. Mal saberia ele de que um dia o Filho de Deus desceria também aquelas águas para ser batizado. Porque o batismo é símbolo de cura, é símbolo de purificação. Se eu estou pregando para alguém agora, que ainda não foi batizado nas águas, tome, meu querido, tome, minha querida, esta decisão. Mal saberia ele de que um dia Jesus também desceria as águas do Rio Jordão para ser batizado. E agora, depois da cura, depois da conversão, ele volta mais 50 quilômetros para a casa de Eliseu. E ele volta à casa de Eliseu com aqueles presentes. Imagine a alegria, porque a conversão produz alegria. A confiança em Deus produz contentamento. Imagine, ele volta agora. E ele então quer presentear o profeta. Porque quando você é verdadeiramente convertido, você gosta de presentear a Deus. Você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Quando você realmente é convertido e tem uma experiência real com Deus, a sua alegria é presentear, é cultuar, é adorar. E ali, o profeta dá uma lição para nós. Eliseu era um profeta de Deus. Cuidado, queridos, porque nem todos os profetas que dizem profetas são de Deus. Há muitos falsos profetas entre nós. Mas Eliseu era um verdadeiro profeta. E Eliseu disse: eu não posso receber os seus presentes. Porque senão você vai associar a sua cura à justificação pelas obras. Você vai pensar que os favores de Deus, a sua graça, podem ser compradas ou comprados. Não quero, não precisa me dar nada. Na verdade, não fui eu quem fiz nada, foi Deus. Glorifique a Deus e entregue a sua vida a Ele. E ele pede então uma porção de terra. Porque na crença pagã, os deuses estão na terra. E ele então pede uma porção de terra. Porque ele queria manter viva em sua memória a sua conversão, a sua entrega a Deus. E ele então leva uma porção de terra. E cada vez que ele olhasse para aquela porção de terra, ele ia lembrar do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. E ele iria testemunhar. Quando alguém chegasse lá no escritório, ô Naamã, o que é isso aí, essa terra aí, o que significa isso? Ele ia testemunhar de que ele teve um encontro pessoal com o Deus do céu, o Deus verdadeiro. E ele volta. Ele veio como general da Síria, agora ele volta como embaixador de Deus. Agora, é interessante que Deus precisou quebrar na vida de Naamã
o seu orgulho, porque ele queria ser curado à sua maneira. E você sabe que às vezes você ser curado, mas à sua maneira. E eu quero hoje convidar você para deixar das suas maneiras e as suas manias. Um grande pregador diz o seguinte: para você ir para o céu, todos podem ir, mas tem que ir na maneira de Deus. Agora, se você quiser ir para o inferno, você pode ir na sua maneira. Mas para ir para o céu, tem que ser a maneira de Deus. E para Deus curar Naamã, precisou quebrar o orgulho dele. O orgulho dele. Porque ele queria que Deus o curasse do seu jeito, da sua maneira. Mas Deus tinha uma outra maneira. E pode ser que Deus queira fazer uma cura na sua vida hoje, mas não da sua maneira. Você tem ido muito da sua maneira. Você precisa ir na maneira de Deus. O que nós podemos aprender dessa história? Existe nessa história um quarto personagem. O nome dele é Geazi. Ele era aprendiz de profeta. Assim como Eliseu ficou no lugar de Elias, ele estava sendo preparado para ficar no lugar de Eliseu. Ele era um jovem estudante de teologia. Eliseu tinha, na verdade, uma escola de profetas. Mas Geazi estava vivendo uma crise existencial. Ele havia alimentado pecados, cobiça, avareza, orgulho. E ele se tornou uma pessoa muito dissimulada. Cuidado em se tornar um crente dissimulado. Sabe o que é o crente dissimulado? É aquele que não é, mas procura manter as aparências. E esse quarto personagem está aqui no capítulo 5, porque nós precisamos aprender também por contraste. E sabe o que faz Geazi? Tem 3 cenas na vida dele. A primeira é ele com ele mesmo, com seu próprio coração. Você sabe que é do coração que parte todos os males. Geazi tinha espaço na vida dele que ainda não havia entregue a Deus. E aquela cobiça, aquela avareza, foi tomando lugar ao ponto dele começar a falar consigo mesmo o seguinte: eu tenho agora uma oportunidade de tirar vantagem dessa situação. O que você tem conversado com você mesmo? Como você tem encarado você mesmo? Havia áreas na vida de Geazi não submetidas a Deus. Aí vem uma segunda cena. Ele na privacidade do lar, do seu quarto. Como é você na privacidade do seu quarto? E ali ele começou a pensar o seguinte: olha como o inimigo, Satanás, é sutil, é enganoso. Ele começou a pensar o seguinte: por que Eliseu não recebeu o dinheiro? Os presentes? Nós estamos aqui construindo a escola dos profetas, nós precisamos reformar algumas coisas aqui, por que ele não recebeu esse dinheiro? Eu não entendo Eliseu. E outra, além do mais, parte desse dinheiro, ele roubou da gente. Ele tomou dos nossos irmãos, do nosso povo. O que tem a gente pegar esse dinheiro?
E aí vem uma terceira cena na vida de Geazi. Impulsionado pelo desejo, pela avareza, pela ambição, impulsionado por esse pecado, e Satanás trabalhando na vida dele, ele corre em direção a Naamã, que havia ido embora com a sua comitiva. Quando Naamã chegasse e dissesse: Ben-Hadad, esposa, filhos, olha, eu fui curado, eu estou transformado. Houve uma cura física, mental, espiritual. Eu me converti ao Deus de Israel. E olha, todos os presentes estão aqui. Eles não fizeram isto pensando nisso aqui. Era um testemunho. O fato deles chegarem com tudo aquilo era um grande testemunho. A Geazi corre. E Naamã, imagine Naamã como voltou para casa feliz, satisfeito. Ele vê que alguém corre, ele para, a comitiva para. E ele faz então uma pergunta para Geazi. Ele pergunta: está tudo bem? Está tudo bem? Em hebraico é ha-shalom. Shalom é quando você cumprimenta alguém, diz: olha, paz, está tudo. Ha-shalom é o seguinte, quando tem o ha antes do shalom, é o seguinte: eu estou preocupado, parece que você não está bem. Naamã teve uma impressão, um sentimento de que alguma coisa não estava bem. Mas ele para, e aí ele diz: Geazi conta uma mentira. Sabe, gente, um pecado leva a outro. Pecado não presta. O mal leva a outro mal. Ainda que aparentemente seja inofensivo, mas isso que é aparentemente inofensivo, esse tumorzinho aí pequeno, uma mancha, isto pode destruir toda a sua vida. E aí então, ele diz: chegaram 2 jovens estudantes para ser profeta, o nosso orçamento lá não é compatível, Eliseu se arrependeu, e eu vim buscar aqui presentes. E Naamã foi tão bom, que falou o seguinte: faz o seguinte, eu não só vou lhe dar, como eu vou mandar 2 servos para acompanhar, para levar, porque você não vai conseguir carregar essa quantidade de ouro e de prata. E ele vai. Antes de chegar na sua casa, disfarçadamente ele pede para que os 2 servos de Naamã voltem, esconde e vai diante do profeta, e o profeta pergunta: onde você foi? Onde você foi? Não fui em lugar nenhum. Meu coração foi com você. A lepra de Naamã será a sua lepra. Na verdade, nessa história, queridos, o maior leproso não era Naamã, mas era Geazi. Porque a lepra, quando ela é visível, quando o mal, algum problema que você tem, você admite, você reconhece, você busca ajuda, você confessa, a cura. Mas o pior dos males e a pior das lepras é quando há uma mancha no seu caráter, na sua vida, e você não reconhece. E este é o pior dos leprosos. Que tragédia foi a vida de Geazi. Tinha tudo para dar certo. Eu estou olhando vocês aqui, eu digo que, olha, você tem tudo para dar certo. Mas poderá dar tudo errado
se você hoje não reconhecer que precisa urgentemente de cura para a sua alma. Essa tendência pecaminosa que está aí, só você sabe. Precisa ser banhada no sangue de Jesus Cristo. A minha mãe, num período que nós não tínhamos, os recursos financeiros eram muito escassos, ela fazia roupa para a gente de saco. Alguém já usou roupa de saco aqui? É uma grife maravilhosa. E ela, aquele saco de açúcar, 50 quilos de açúcar. Saco de farinha, 50 quilos. E a minha mãe então comprava aqueles sacos. Ela aprendeu a costurar para fazer as nossas próprias roupas. Eu era o filho menor. E os meus irmãos, meu pai usava, e eu disse, olha, assim que eu crescer eu vou querer usar também. Quem diria que hoje eu estaria usando até um terno de marca aqui. Deus é bom. E aquelas roupas ficavam marcadas. Por mais que ela tentasse tirar aquelas marcas. E a minha mãe então, ela alvejava, quarava, colocava na grama, deixava 3 dias, colocava também limão nas manchas maiores, na esperança que aquelas manchas removessem, para que ninguém identificasse a marca da roupa que a gente estava usando. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Você precisa colocar a sua alma no varal. Você precisa ser alvejado. Você precisa ser quarado. Você precisa permitir que Jesus limpe e purifique a sua vida. Há alguma mancha, alguma tendência, há um déficit no seu caráter, que você precisa entregar hoje à misericórdia de Deus e pedir, Jesus, lava-me, cura-me. Não engane a você mesmo. Não se engane. Geazi, esta foi a fraqueza dele. Enganou a si próprio. Não minta a você mesmo. Há caminhos, há estradas que não levam para lugar nenhum. E quem sabe você está pegando esse caminho. Por isso que Salomão, em Provérbios 16, 25, ele diz, há caminho que parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Geazi pensou que ele estava pegando o caminho certo. Justificou-se de 1000 maneiras. Mas ele foi ao encontro com a morte. E eu quero convidar você hoje para ter um encontro com a vida e colocar a sua alma no varal, para que Jesus possa alvejar e purificar todo o seu coração, toda a sua alma. Curar. Essa é a cura divina. E como aquela menina, testemunhar com coragem e confiança no Deus que você ama. Como Naamã, se converter inteiramente. A vida de Geazi poderia ser diferente. Eu até pensei em escrever um romance. Ia dar tudo certo. E um dia, Naamã, testemunhando de Deus e as pessoas se convertendo na Síria, mandaria um e-mail
Gease, venha me visitar. Eu quero que você conheça aquela menina. Você não casou ainda. Ela cresceu, ela é moça. E Gease sai, anda quase 200 quilômetros. E conhece aquela menina que agora é moça. Se apaixona por ela. E Naamã diz, olha, eu não sou bom pregador. Eu não tenho muito jeito de falar. Mas eu quero plantar uma grande igreja aqui na Síria. E eu quero que você, Gease, e você, Talita, eu pus o nome da menina de Talita. Eu quero que vocês pastoreiem. Sejam grandes missionários aqui. Eu quero que os sírios se convertam. Não podia isso ter acontecido? Poderia, mas não aconteceu. Mas hoje isso pode acontecer para você. Quantos hoje querem colocar a sua alma no varal? Quantos hoje querem que Jesus purifique essa lepra existencial terrível, perniciosa, que abala a nossa psique, que desestrutura as nossas emoções, que acaba com a nossa vida, que destrói todos os planos, projetos que Deus tem para você? Não tente escrever a sua própria história. Deixa Deus escrever a sua história. Quantos hoje sentem que precisa no seu coração voltar a ser uma criança, na pureza, nos propósitos, nas intenções, no coração, na mente, nas atitudes? Quantos hoje querem dizer, Jesus, cura a minha vida? Coloque-se em pé diante dele. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela admoesta, ela produz vida, salvação, esperança. E nós queremos sair daqui hoje com a nossa alma lavada, com o nosso coração perdoado e purificado. Nós autorizamos o Teu Espírito a trabalhar no íntimo da nossa alma, removendo toda a bactéria do mal, todo o vírus do mal, e todo sintoma, tudo aquilo, ó Deus, que pode nos afastar do Senhor. Nós não queremos em nossa vida nada do que o Senhor não quer. E nós queremos tudo do Senhor, para termos tudo também do Senhor. Espeça-nos, ó Deus, cura-nos e livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar juntos em pé. Enquanto nós cantamos, eu vou sair para abraçar você. A Ti erguemos nossa dor.